Boa noite. Boa noite. Suspeita de corrupção e tráfico de influência no Ministério da Educação. Por ordem da Justiça, a Polícia Federal prende o ex-ministro Milton Ribeiro. E também os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. As prisões foram 3 meses depois da denúncia de irregularidades com dinheiro da educação. E 90 dias depois de uma defesa enfática... Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. O presidente Jair Bolsonaro muda de discurso. O caso do Milton, pelo que eu estou sabendo, é aquela questão que ele estaria, né, com a conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. E daí houve denúncia que ele teria buscado o prefeito, gente dele, para negociar, para liberar recursos, isso e aquilo. A prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, reacendeu o movimento em defesa de uma CPI para apurar o escândalo do MEC. Parlamentares de oposição vêm colhendo assinaturas desde março, quando começaram as denúncias. Políticos consideram que para a justiça chegar à ordem de prisão é porque a investigação chegou a fatos muito graves. No Senado, o presidente da Comissão de Educação cobrou providências. Lamentando a prisão deles, né? Isso é uma coisa que envergonha a todos nós, a sociedade brasileira, mas é evidente que providências precisam ser tomadas. A bancada do PT na Câmara entrou com um pedido de investigação no Supremo Tribunal Federal. Uma notícia crime pedindo para investigar quem mandou o ex-ministro Milton Ribeiro a transformar o MEC e o FNDE num balcão de negócios. O ministro falou várias vezes, eu recebi os pastores a mando do presidente da República. Por isso, o Supremo Tribunal Federal deve autorizar esta casa a investigar imediatamente o presidente da República. Em nota, o presidente da Frente Parlamentar da Educação, deputado Israel Batista, do PSB, afirmou que a prisão do ex-ministro é resultado de denúncias feitas pela frente e que é de suma importância que seja investigado e que os responsáveis sejam punidos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também falou sobre as prisões. Esse episódio precisa ser suficientemente esclarecido porque ele tem contornos de grande gravidade. Obviamente que isso tem, além do impacto jurídico, também um grande impacto político e o governo, naturalmente, deve dar as suas explicações, sobretudo o atual Ministério da Educação, em relação àquilo que possa ter acontecido neste ministério. Na entrevista à rádio, o presidente Bolsonaro mudou também a versão oficial para a saída de Milton Ribeiro do cargo de ministro. Bolsonaro disse, nós afastamos ele, mas em março o governo tinha anunciado que Ribeiro pediu demissão. A Justiça chegou a determinar a transferência de Milton Ribeiro para Brasília, mas ele vai continuar em São Paulo por uma questão de logística. O pastor Arilton Moura está preso no Pará. A defesa diz que só vai se pronunciar nos autos do processo. E nós não tivemos resposta da defesa de Gilmar Santos. Afinal, por que o ex-ministro Milton Ribeiro foi preso? Só lembrando que, além dele, outros pastores ligados a Bolsonaro também foram alvos da operação da PF e presos. Quando Milton Ribeiro ainda era ministro da Educação do governo Bolsonaro, prefeitos denunciaram a existência de um esquema de propina para liberação de verbas, o que envolveu até suspeita de pagamentos em ouro. E onde entram os pastores nisso? Bom, Gilmar Santos e Arilton Moura controlavam o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é a verba transferida pelo governo federal aos municípios. Eles eram os responsáveis por negociar diretamente com a prefeitura a liberação desse dinheiro para a construção de creches, escolas, quadras, para fornecer tecnologia para a educação. E o que acontecia? O governo federal dava preferência às prefeituras que negociavam com os pastores. E aí os prefeitos também podiam retribuir a verba com construção de igrejas, por exemplo. A denúncia foi grave e gerou instabilidade no governo. Mas o Milton Ribeiro só foi demitido depois que a Folha de São Paulo revelou em maio um áudio do ex-ministro. A minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. E a história não para por aí não, porque no áudio o Milton Ribeiro fala que o Bolsonaro foi quem escolheu o pastor Gilmar como lobista dessa negociação. O Gilmar, obrigado, que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim.
Olá, meus amados, eu sou o vosso irmão em Cristo, Gilmar Almeida. Quando eu afirmei que os pastores que estão fechados com o Bolsonaro, tanto da bancada evangélica, quanto aí os empresários da fé, os demais lideranças religiosas que estão com o Bolsonaro, eu afirmei que eram bandidos, que são bandidos. Muitos crentes, muitos evangélicos me criticaram, me xingaram de falso profeta, de invejoso, de mentiroso. Mas está aí, Deus o Eterno, não se deixa escarnecer, não se deixa zombar, ninguém se zomba de Deus. Está lá, se travestindo de homens de Deus, começando pelo Crivella, que foi preso, desmascarado, ladrão. A justiça pegou e prendeu porque é bandido. O Everaldo, que batizou, o pastor da Assembleia de Deus, que batizou o anticristo Bolsonaro, e que mergulhou o Bolsonaro no Rio Jordão, lá batizando ele, preso, bandido, pastor Everaldo. O reverendo Hamilton, pastor também bolsonarista, que fazia parte da máfia da Covaxin, que dizia bilhões dos cofres públicos, graças à CPI da Covid, e evitou que bilhões fossem saqueados. E um desses integrantes da quadrilha era um pastor. E se não bastasse agora a quadrilha do MEC, para esse ministro, esse pastor ministro, mais o Gilmar Santos da Assembleia de Deus, mais uma outra quadrilha, mais um conjunto de quadrilheiros, de pastores bolsonaristas. Porque Deus não se deixa zombar. Eles transformaram a mentira em verdade para eleger Bolsonaro, um diabólico, por grana, em troco de dinheiro, prestígios, privilégios. Enganou os crentes, enganou os evangélicos, enganaram os evangélicos, induziram, colocou na mente os evangélicos incautos, imprudentes, colocou na mente deles que Bolsonaro aqui é bom, era enviado de Deus, mesmo eles sabendo que Bolsonaro é das trevas, é o pior político no cenário político brasileiro, corrupto, maldoso, perverso, empedrado, mas sabendo de tudo isso, essa pastosada falou, não, nós queremos dinheiro, Bolsonaro vai nos prestigiar com grana, com cargos. E aí induziu o povo evangélico a eleger e deixar o Brasil nesse caos. Mas Deus não se zomba. Estão caindo por terra e cada dia estão sendo desmascarados, porque Deus não se deixa escarnecer.